Olá, amigos. Estamos iniciando mais um encontro aqui no programa Castelo Forte. Gostaria de iniciar lembrando de uma palavra muito especial dita por Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 15, ele disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, para que vades e deem muito fruto. Uma palavra maravilhosa que nos lembra que Deus nos chama, Deus nos ama e Deus quer também que a nossa vida produza muita coisa boa. Nós hoje temos conosco a minha colega, pastora Lígia Schink. Um prazer, obrigado por estar conosco aqui no nosso programa. A pastora Lígia vai conversar conosco sobre algumas experiências dela, sobre também algumas datas que estão vindo agora no nosso calendário, especialmente agora no início de março. Pastora Lígia, obrigado por estar conosco, seja bem-vinda aqui no nosso programa Castelo Forte. Obrigado também pelo convite, é muito bom estar aqui também neste programa. Gostaria de pedir que você contasse assim, de uma forma breve, da sua história, de onde você veio, por onde tem passado, trabalhado, e assim para que a gente possa conhecer você, especialmente aqueles que nos acompanham um pouco melhor. Bom, eu sou natural de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, filho de pequenos agricultores. E estudei teologia na faculdade na Este, em São Leopoldo. E assumi então o primeiro pastorado em Ajuricaba, no Rio Grande do Sul. E depois, em 2001, fui a trabalhar em Brusque, Santa Catarina. Desde 2011, então, estou aqui na comunidade de Lajeado. Muito bem. A pastora Lígia, de uma forma também mais intensa, está acompanhando e trabalhando junto com as mulheres aqui na comunidade. E pastora Lígia, nós temos agora no dia 1º de março, uma sexta-feira, um dia que é um dia internacional, chamado Dia Mundial de Oração. Conte para nós um pouco mais desse dia. Ele já existe há mais tempo. Como iniciou esse Dia Mundial de Oração? Quem é que participa? Sim, o Dia Mundial de Oração, ele surgiu em 1861. Um movimento que surgiu sim, a partir de mulheres que tinham uma preocupação com a missão. Especialmente a questão da oração e também da diaconia, de não apenas orar, mas também agir, também fazer alguma coisa. E veio para o Brasil em 1954, através da Igreja Presbiteriana, que trouxe então esse Dia Mundial da Oração. E nós, como é um evento, na verdade, ecumênico, engloba muitas igrejas, não apenas a nossa, mas também em si todas as igrejas são convidadas a participar. E nós então já fizemos parte dessa celebração há muitos anos, então. E nós também teremos aqui em nossa comunidade, como todos os anos, já é o início do trabalho com a OASE, que é a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Inicia então com essa celebração, que é uma celebração ecumênica, que inclusive esse ano, o Dia Mundial de Oração, ele vai ter como tema: Eu era forasteiro e me hospedaste. E sempre essa celebração, ela traz uma realidade, ela é por um país. Neste ano, por exemplo, nós vamos orar pela França. Então não é apenas um momento de oração, mas é um momento também de conhecer uma cultura diferente, uma realidade diferente. E saber, assim, como mulheres, nós também vivemos realidades diferentes, mas temos coisas em comum também. Por exemplo, sofrimentos, angústias, também alegrias, conquistas, e a gente acaba conhecendo então também o que acontece em outras igrejas e com outros povos e culturas. E é um momento então em que em diversos países, são 170 países que estão envolvidos nessa celebração, então é muita mulher envolvida então nesse dia orando pela França. O Brasil também já foi beneficiado por esse Dia Mundial de Oração, então todos os anos a gente conhece melhor um país e ora por este país. Que interessante, pessoas de 170 países vão estar juntos
reunidos nessa sexta-feira, dia 1º de março, nesse Dia Mundial de Oração. E cada ano, então, tem um tema diferente. Sim. E um grupo de mulheres de algum país diferente organiza, trabalha o tema e envia isso. Isso. As mulheres se reúnem, existe uma comissão, né? E eles se reúnem, então, e estudam um tema, conforme, então, escolhem também um país, né? Terminam onde será, então, qual país será beneficiado, a gente poderia dizer, né? Por essa celebração. E também, em todas as celebrações é recolhido ofertas, então. E essas ofertas sempre estão sendo encaminhadas para entidades assistenciais. Então, a gente tem também esse trabalho. E essas ofertas são para entidades de cada país, de cada país. Localmente, cada país escolhe. Sim. De comum acordo os destinos das ofertas. Sim. Basicamente também as igrejas, né? Por exemplo, a nossa igreja, então, destina a oferta para entidades que pertencem à nossa igreja. Pastora Lígia, esse trabalho iniciou em 1863. É um trabalho que tem uma história, é um tipo de encontro certamente marcante. O que você poderia nos dizer sobre a importância das pessoas, não só mulheres, mas especialmente falando das mulheres, em torno da oração e da diaconia? Tu falasse que essas dois aspectos são importantes nesse trabalho. Orar e diaconia é servir, correto? Qual é a importância disso? As mulheres, elas normalmente também são engajadas nessas duas áreas da vida cristã? Eu acredito que sim. Em nossa igreja, nós podemos dizer que nós temos muitas mulheres envolvidas ao longo da história da ICLB, né, da nossa igreja. Também aqui em Lajeado, nós temos, inclusive, esse ano vamos celebrar os 100 anos da OASE, desse grupo, o grupo de mulheres organizadas no Brasil mais antigo. E nós sempre tivemos como igreja, especialmente como mulheres, também essa preocupação com a diaconia. Tanto é que nós temos, por exemplo, em nossa igreja, hospitais que foram fundados por esses grupos de mulheres, hospitais evangélicos, também escolas, né, escolas da rede sinodal, escolas evangélicas, que iniciaram às vezes com um pequeno trabalho, nessa preocupação com as crianças, onde deixar as crianças, principalmente quando as mulheres começaram a entrar também no mercado de trabalho. E também essa preocupação com a realidade, né, das pessoas carentes, ir de encontro como igreja, essa preocupação com as pessoas carentes, com asilos. Nós sempre temos essa preocupação também em levar uma palavra, mas não apenas a palavra e a oração, que a gente também faz, mas também de auxiliar assim na prática, né, na realidade mesmo que elas precisam. Porque muitas vezes asilos, creches, orfanatos, hospitais precisam de muita ajuda, né? Além da ajuda espiritual que obviamente também a gente oferece. Sim. Essa mistura importante do servir e o orar. A fé cristã, ela sempre procura unir os dois aspectos que são importantes individualmente também como igreja, comunidade. A importância talvez da oração também precisa ser destacada. Também às vezes corremos o risco de ajudar, fazer algo físico, material, mas podemos deixar a oração em segundo plano. Que nós podemos dizer também nesse momento sobre a importância da oração, tanto individualmente quanto também como nos reunimos como grupos, como igrejas. E nesse caso, oração em favor de pessoas em um outro país. Eu me lembro de certa vez, quando alguém compartilhou dizendo que se sentiu fortalecido na sua realidade ao saber que tinham pessoas em outro país orando pela sua família. Ou seja, a oração, ela conforta, ela ajuda, fortalece pessoas. Com certeza, e a oração também une as pessoas, né? Muitas vezes nós lembramos da oração, principalmente quando nós estamos passando por uma dificuldade. Então nós lembramos que temos um Deus para o qual nós podemos recorrer, podemos orar, podemos pedir. Mas tão importante é também lembrarmos que não estamos sós no mundo, que nós precisamos e devemos também orar
pelos outros, né? Até por pessoas que nós não conhecemos. Até Jesus vai além, ele pede até para nós orarmos pelos nossos inimigos, né? Que vai além do orar por aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente realmente está precisando, mas ir além. E a oração, ela acaba também transformando a gente mesmo, não é verdade? Quando nós oramos por outras pessoas e, como disseste, até por talvez um inimigo, nós mesmos acabamos sendo impactados pela oração, quer dizer, gera um processo todo de mudança na gente mesmo também. Eu acredito que sim, né? Porque a oração, ela tão importante é que até hoje a medicina reconhece que ela é importante até para cura, por exemplo, pessoas que estão doentes e que se apegam firmemente na fé têm chance muito maior de alcançar realmente uma cura do que as pessoas que não têm aonde se apegar ou que não têm talvez uma religião ou uma fé, né? Muito bem. Pastora Lígia, então, dia 1º de março, sexta-feira, às 20 horas, na Igreja Evangélica, aqui no centro de Lajeado, acontecerá às 20 horas esse culto do Dia Mundial de Oração. Todas as pessoas são convidadas? Sim, é um culto aberto, né? Celebrado aqui com a participação das mulheres da OASE, mas não é específico da OASE, a OASE apenas abraça esse trabalho. E ele é aberto para a sociedade, para qualquer pessoa que quiser participar, quiser conhecer, quiser orar também por esse país, está convidado a participar e fazer parte. Também para os homens, né? Não é específico para as mulheres, embora elas abraçem essa causa, mas é aberto para a família, para as crianças, para os jovens, para os homens também participarem. Serão bem-vindos. Muito bem. Logo após o dia 1º também já temos o dia 8 de março, o Dia da Mulher. Você como mulher pastora na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, também tem a sua experiência, a sua caminhada. Como é que você vê a caminhada das mulheres nesse momento, nesse século XXI, também como pastora? Existe uma história também das mulheres dentro da nossa igreja, chegando ao ministério ordenado, melhor dizendo, que faz 30 anos, mais ou menos, que iniciou-se em nossa igreja. Como você vê hoje as conquistas, as situações, talvez até desafios que as mulheres têm à sua frente? Sim, realmente fez o ano passado, né, em 2012, em novembro, na verdade 13 de novembro, o aniversário então de 30 anos de ordenação da primeira mulher. O nome dela é Edna. E ela então foi ordenada, mas antes dela já haviam mulheres estudando teologia. E até então que aconteceu que ela não foi a primeira a atuar, mas foi a primeira a ser ordenada, a receber então essa autorização para exercer o ministério da palavra e dos sacramentos. Eu creio que nesses 30 anos muitas coisas mudaram. Acredito assim que para essas mulheres que iniciaram não foi nada fácil. Porque assim como em outros setores, as mulheres foram aos poucos exercendo funções que no passado eram funções, a gente poderia dizer assim, exclusivamente masculinas, né? Onde a figura masculina estava ligada então a determinadas profissões. E o chamado então, nós somos uma igreja, uma das poucas no Brasil que ordena mulheres, no Brasil e no mundo, né? Então, eu posso dizer assim que me orgulho de fazer parte desta igreja e da história desta igreja, né? Eu acho que nós temos sim boas relações hoje com o trabalho no Ministério Feminino. Também temos dificuldades, como em qualquer outras áreas, né? Mas eu acho que a contribuição da mulher no Ministério ordenado, ela é algo de extrema importância, porque dá uma abertura também, uma valorização para o trabalho que propriamente já existe dentro da igreja. Já vimos aí a história do Dia Mundial da Oração e outros movimentos que aconteceram, como na nossa própria igreja e comunidade, mulheres sempre estiveram também aí lutando, batalhando, né? E também sendo missionárias,